A história da minha vida é de muita simplicidade. Não é uma grande coisa repleta de vaidades. Porém, o mais importante é saber que a vida por si só já é grande coisa sim. Não precisa de estandartes e nem de ser cheia de alardes para ter repercussão, porque seja quem for a pessoa, família nobre ou não, é Deus mesmo quem escreve a história da sua vida sem lhe pedir permissão. Por isso que deixo aqui já de forma bem definida é que todo ser humano tem a história da sua vida. Sou brasileiro e sou nordestino e sou de uma criação, em que com a ordem dos pais não se deve brincar não. Aqui no lugar onde eu moro, a gente chama de bodega, onde se compra o pão, o arroz, o feijão e tudo mais que se precisa, porque todo ser humano tem a história da sua vida. Você vigia, sujeito, presta atenção no que eu te digo. E não faz travessura, não. Lembra que você tem pai e tem mãe, e não é um bastardo ou perdido. E nisso, enquanto ele falava, a vara de bambu ia e voltava, me dando uma correção. Ai, pai, eu não faço mais isso, estava só brincando um pouquinho. Mas já ia fazer o que o senhor mandou, eu nem tinha esquecido. Nem cheguei a desobedecer, eu já estava a caminho e já me meti nessa intriga. Mas é que todo ser humano tem a história da sua vida. Quando minha mãe me esperava, fiquei sabendo que lá em casa houve uma certa confusão. É que a minha mãe e o meu pai resolveram discordar do nome que iam me dar. Minha mãe queria Francisco e o meu pai falou é José, que é o meu santo de devoção. E a minha mãe respondeu, que bonitinho tu é. E Francisco, o que tu acha? Não é nome de santo também não? E assim estava feita a birra, porque todo ser humano tem a história da sua vida. Acontece que eu ia nascer e um nome eu tinha que ter, pois até os bichos têm. Ainda mais eu que sou cristão, pois não ia só ser registrado, também ia ser batizado. Então meus pais iam ter que resolver e tomarem uma decisão. Então os dois finalmente chegaram a uma conclusão. Vai ser Francisco José. Situação resolvida, porque todo ser humano tem a história da sua vida. Me tornei adolescente como manda a natureza, com os meus pais sempre presentes sem conhecerem riquezas. Mas no seio da minha família, os valores que eu aprendia eram sinais de nobreza. Entre o meu pai e a minha mãe, palavra que nunca foi dita foi a palavra divórcio. Parece que nem existia, porque todo ser humano tem a história da sua vida. Envelheceram juntinhos, como o diabo nem gosta, diferente do que se vê na presente modernidade, pois a palavra de Cristo que fala para a humanidade, que aquilo que Deus uniu o homem jamais separe, é como se fosse um insulto, uma grande barbaridade, coisa tão ultrapassada para a presente humanidade. Mas seja em que for o tempo, idade moderna ou antiga, é que todo ser humano tem a história da sua vida. A história é sempre a mesma, só muda de posição, porque só existem dois lados, o da perdição e o da salvação. E o homem tem o livre arbítrio para tomar a sua decisão. Pois aqui, neste vale de lágrimas, em meio a tantas feridas, é que todo ser humano tem a história da sua vida. Portanto, sou grato a Deus pela minha história tão simples, mas que encontra sentido na alma e no coração. Pois quando se olha hoje em dia para a pobre juventude, parecem desesperados, sem destino e sem atitude.
a ponto de se envolverem com coisas do submundo e que só lhe causam feridas. Mas é que todo ser humano tem a história da sua vida. E tendo vivido a infância sob a ordem dos meus pais, nunca me envolvi com drogas e nem com obras de Satanás. Hoje sou um homem adulto, com vida bem definida e buscando o bem maior, que é Deus em minha vida. Como os meus pais me ensinaram, isso cura as feridas, porque no final das contas, a verdade sempre bendita é que todo ser humano tem a história da sua vida. Do poema, todo ser humano tem a história da sua vida. Esse personagem, Francisco José, retrata uma educação mais voltada para o ser e não para o ter. Uma educação em que os pais se preocupam em educar os seus filhos para serem uma pessoa correta, um ser humano do bem, com a presença de bons costumes, com a presença da igreja, de bons comportamentos, de boa conduta, enfim, com a presença de Deus. A educação dos filhos neste contemporâneo é muito voltada para o ter e muito vazia do ser. O mundo anda muito esquecido de que antes de ter, nós precisamos aprender a ser. De que lado você está? Salve Maria.